Deus é bom. Atos 1:8. Só dar alguns recados. Sexta-feira nós teremos aqui nosso encontro dos homens, dos machos, dos alfas, dos héteros. Às 20 horas. A gente quer se reunir aqui, fazer um galeto, ou uma ponta de peito, ou uma carne que Deus te direcionar, uma picanha, o que for. Deixa Deus usar a tua vida. Amém? Então, não é todo encontro que nós fizemos, só que nesse nós vamos fazer culto de homens. Mulher, diga para o seu marido assim, ó, você já tem compromisso sexta-feira. Manda ele para cá. Entenda, homem, ele precisa andar no meio de homens, e principalmente homens santos, homens cheios do Espírito. Eles precisam, o homem ele precisa disso, para o crescimento, para o desenvolvimento dele. Isso se faz necessário. Fé afia fé. Isso é importante. Nós temos aos sábados aqui o nosso culto de jovens. Não esquecendo disso, amado, os jovens aí eles estão fazendo uma movimentação de pizza, que eles querem aí ir para o Nico, agora no início do mês de maio. Então, o Isaac ele está junto com o Gabriel, estão liderando essa coordenação de pizza aí. Vamos ajudar esses jovens a poder instalar o maior número de jovens. Amém? Amém. No próximo domingo nós teremos 2 cultos. Nós vamos ter um culto de manhã, porque tem um grupo que só consegue vir pela manhã. Das 8h30 às 10 da manhã nós vamos ter um culto. Amém? E à noite o nosso culto principal às 19 horas. Amém? As inscrições da Escola Sacerdócio Real de Estéreo estão abertas. Vai ser tremenda essas escolas, amados. Ó, fique atento a tudo que Deus vai mover aí. Organize a tua vida, a tua casa, a tua família. E mais uma coisa importante, o nosso informativo de finanças, de dízimos e de ofertas estão lá atrás. A todos aqueles que quiserem conferir, estar participando conosco, está lá a nossa prestação de conta como igreja. Amém? Vamos para a palavra. Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Para Deus. O que é receber poder? Poder. Receberão poder quando descer sobre vós o meu Espírito. A pergunta que nós temos que fazer é: você tem sobre você o Espírito Santo de Deus? Essa é a pergunta. Você tem sobre você o Espírito Santo de Deus? Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem poder de Deus sobre você. Amém? O que é esse poder? O que significa esse poder? Amém? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da mensagem é Espírito Santo, meu guia. Receber poder do nome significa receber força, capacidade, poder inerrante. Significa, olha só, receber poder para realizar milagres, poder moral, o desenvolvimento moral de Deus em nossas vidas, as virtudes, poder para a excelência da alma e poder para influenciar. Entenda isso. Receber poder do Espírito Santo não é só receber poder, orar por alguém, aquela pessoa ser curada, expulsar demônio, operar maravilhas. Não. Receber poder de
é o desenvolvimento do caráter de Deus em nossas vidas. É andar como Jesus andou. É para isso que nós recebemos poder sobre nós. Então você está sendo instruído essa noite. Você está sendo instruído a entender o Espírito de Deus que habita sobre você. Se nós temos uma dificuldade, uma fortaleza ou algo que se levanta sobre o nosso coração, o Espírito Santo tem essa capacidade de nos ajudar a vencer esse lugar, a vencer essas fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Cristo e a vontade de Deus. Reconhecer esse poder é reconhecer a grandeza, a soberania de Deus habitando dentro de mim e fluindo através de mim. Entenda isso. Isso é o Espírito Santo dentro de nós. Te pergunto novamente: você entende o Espírito Santo dentro de você? Você entende que desde o início o Senhor está apontando esse derramamento do Espírito sobre nós? Mas para entender o derramado do Espírito, nós precisamos entender quem é o Espírito e o que ele faz sobre nós. Entenda isso. E reconhecer a sua autoridade liberada sobre nossas vidas em testemunho da expansão do reino de Deus. É isso que o Espírito Santo faz sobre nós. Revela a grandeza de Deus. O Espírito revela o Filho, Jesus. O Filho revela quem? O Pai. Por isso que Jesus diz assim: quem vê a mim, vê também ao Pai. Entenda essa dimensão. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade que habita na vida do cristão, atuando como? Como que ele atua? Ele atua como advogado, consolador, guia, capacitador. Ele nos convence do pecado. Para quê? Para regeneração, para que nós vamos andar como Jesus andou, e ele produz em nós o quê? Caráter. Porque o fruto do Espírito, entenda, gera em nós caráter. Caráter gera o quê? Testemunho. Testemunho gera o quê? Autoridade. Autoridade. Entenda isso. Ele distribui dons para o serviço ministerial e capacita nós a viver uma vida que glorifica a Deus. Então, amados, não vamos limitar o Espírito Santo de Deus. Como assim, pastor? Nós podemos limitar o Espírito Santo. Se um lugar que não acredita nos dons do Espírito, que não acredita no Espírito, ele limita o Espírito Santo. Essa semana, a minha mãe, Isabel, ela estava ali no brechó e ela disse: tu tinha que estar aqui. Eu, mas para quê? Não, porque uma mulher estava brigando com nós, porque ela disse que Jesus não cura mais. Eu disse para elas: por que eu deveria estar aqui? O Espírito Santo quer operar através de nós todos. Não precisa um pastor estar naquele lugar. Deus quer usar todas as coisas. Entenda. Aí minha mãe disse para ela: não, Jesus cura até os dias de hoje. Elas se posicionaram. Mas o que tinha no coração daquela mulher? Uma barreira. Porque ela tinha uma linha de crença. Ela vem de uma raiz, de um lugar que não crê no Espírito e não crê que Jesus cura até os dias de hoje. Então ela tinha uma fortaleza na mente dela. Agora eu te digo algo muito importante. Se nós não discernirmos o nosso coração,
essas fortalezas, elas vão se instalando dentro de nós. Porque nós vamos lidando no meio das dificuldades, das pressões, dos problemas, e nós vamos desistindo. O que é isso? Fortalezas. Fortalezas que vão se instalar. Aí no início você cria que seu esposo poderia se converter. Você cria que seu filho poderia se converter e orava lá fervorosamente. Mas talvez por algum momento algumas coisas ainda não aconteceram e você começa a criar uma fortaleza e a limitar a operação do Espírito na tua vida e através da tua vida. E outra coisa, daqui um pouquinho você começa a se limitar a ser usada pelo Espírito de Deus e começa a recuar no meio do campo de batalha. Você começa a perder a eficácia do Espírito. E quando vê você não perceber, a tua casa está tomada sobre esse lugar. Você começa a dar mais lugar à voz do inferno, às outras vozes, do que à voz do Espírito Santo. Essa canção que a pastora Silvia ela cantou, ela dizia: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Essa canção ela é muito forte, ela ministra os nossos corações. Por quê? Porque muitas vezes, em algum tempo oportuno, nós não nos preocupávamos de perder o sono. Hoje a gente tem hora para dormir. Não que nós não podemos ter, mas muitas vezes o Espírito Santo está lá, 3 horas da manhã lá, batendo a nossa porta. Muitas vezes ele está dizendo assim, para esse trabalho um pouco aqui, Você pediu um trabalho para ter tempo para Deus, mas hoje não tem mais tempo para Deus por causa do trabalho. Aí o Espírito Santo está dizendo assim, ei, para a tua agendinha aí, eu ainda sou o governo da tua vida. Eu nem ia ministrar isso essa noite, mas está me vindo um rio, e te falo isso, amados, porque no início do ano, e falo isso com autoridade, no início do ano, eu disse assim, eu vou iniciar o Senhor 7 dias desse ano. Eu disse, eu vou fazer, e eu já, no automático, me preparando para esse lugar, o Espírito Santo disse assim, não é isso que eu quero. Isso tu já faz, já jejua, tu já ora, isso você já faz. Eu quero teus 7 primeiros dias de não trabalhar nada. E eu tinha uma demanda de pagamentos forte ali no início. Você confia em mim, Espírito Santo? Amados, a minha alma gritou ali, o meu coração gritou ali. A minha mente entrou em luta, mas eu disse, Senhor, eu vou entregar esses 7 dias para ti, porque o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o governo da minha vida, e eu vou entregar tudo, porque eu sou dependente de ti. Às vezes a gente fala assim, não, nós somos dependentes de Deus, mas quando Ele nos pede algo que nos desafia essa dependência, eu começo a querer andar na força do meu braço. E é esse lugar que Deus não quer que nós andamos. É num lugar de confiança, num lugar onde Ele lidera a nossa vida. Qual é o papel do Espírito Santo na vida de um cristão? Primeiro, convicção e conversão. João 16, 8 a 11 vai dizer que Ele nos convence, Ele convence o ser humano do pecado, do juízo
e da justiça. Do pecado do quê? De não crer em Jesus. Da justiça da cruz do Calvário e do juízo da condenação eterna. Do lugar que Ele nos tirou, de uma condição de pecador, condenado ao inferno, Ele nos convence desse lugar. Da justiça de tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Entenda isso. E Ele vai nos levar num lugar de quê? Arrependimento, mudança. Então, o Espírito Santo faz isso em nossas vidas. Só que o que nós não temos que perder? Esse lugar. Porque a gente acha, Ele me tirou aqui de uma vida de pecado. Mas essa caminhada com o Espírito Santo vai nos tirando de um governo do pecado sobre nossas vidas. De tudo aquilo que ainda o pecado quer nos governar e nos liderar. Ele vai nos levando a esse lugar de conversão. Segunda característica do Espírito: habitação e regeneração. Ele habita permanentemente na vida dos cristãos, regenerando, tornando eles o quê? Nova criatura. Romanos 8:11 vai dizer isso. Deus nos torna nova criatura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que área na tua vida, esse ano, Deus está trabalhando para que você se torne ainda mais a imagem e semelhança de Jesus? Para que você se torne a nova criatura que Ele planejou sobre a tua vida. Que área você consegue identificar esse ano uma regeneração de Deus, uma cura, um alinhamento? Esse ano no teu coração, você consegue ter isso claro, isso anotado, isso identificado sobre a tua vida? Pastor, eu não tenho. Primeiro ponto: sensibilidade no Espírito, e vá ouvir o Espírito. Porque eu te digo por experiência própria, mas é impossível andar com o Espírito Santo, pedir poder do Espírito Santo, pedir liderança do Espírito Santo e não ser tratado pelo Espírito. É impossível. A cada ano eu vejo Deus tratando, curando, regenerando, alinhando meu coração ainda mais ao coração dele. A cada ano que passa. Terceiro ponto: Ele é um consolador e um guia. Ele age como um consolador, paraclito, prometido por Jesus, guiando o cristão em toda a verdade e ajudando a compreender a Bíblia, a guardar os mandamentos, e Ele nos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Sabe as coisas que você já sabe fazer? Deus sabe fazer melhor, deixa Ele te ensinar. Entenda isso. Outro ponto: santificação e fruto do Espírito. Ele transforma o caráter do cristão, capacitando a produzir o fruto do Espírito. Que fruto é esse? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a vencer dentro de nós a natureza carnal. Deixa eu te fazer uma pergunta. A cada ano que você está passando com o Espírito Santo dentro de você, você está amando mais? Você está tendo mais paz, mais alegria? Você tem mais paciência? Você tem mais benignidade? O que é benignidade? Pensar o bem em relação aos outros. Malignidade, ao contrário, é sempre uma pessoa que está vendo o mal ou maquinando o mal sobre os outros. Eu só enxergo o que há de mal nas pessoas. Benignidade me faz eu enxergar o que há de bom nas pessoas.
Entenda isso. Bondade. Você tem se tornado uma pessoa mais bondosa, mais fiel, mais mansa, com mais domínio próprio. É essa a característica que o Espírito Santo vai desenvolver em nossas vidas. Outra coisa, a capacitação para a missão de Deus. Todos vocês, todos nós temos uma missão de Deus, e essa missão ela cruza por nós todos os dias. Todos os dias. Entenda, Ele concede dons espirituais para a edificação da igreja e capacita o cristão para ser um testemunho, poder para nos transformar em testemunho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus já usou tua vida para aturar no inferno? Sim ou não? Se não, tem uma boa notícia para você. Ele quer usar a tua vida essa semana. Apenas creia. Apenas creia. Apenas creia. Faça isso. Creia. Eu estava olhando sobre um anúncio de uma crise mundial, que se faltasse petróleo, gás natural, que eles estão anunciando, ia faltar paracetamol, ia faltar dipirona, ia faltar um monte de coisa. Dentro de tudo isso, e eu pensando aqui, ei, agora os crentes vão orar mais, até para dor de cabeça, porque vai faltar o paracetamol. Porque às vezes as pessoas têm dor de cabeça, alguma coisa, qual é a tendência? Sair correndo ou paracetamol? Amados, guarda o que eu vou dizer aqui. Guarda o que eu vou te dizer. Guarda. Até o fim dos tempos, a volta de Cristo, a igreja ela vai entrar num lugar de pressão, grande pressão. Ou ela é cheia do Espírito Santo, ou ela se amolda ao sistema do anticristo. É isso. Aonde ela vai ser levada num lugar de orar por providência, vai ter providência, de orar por cura, vai ter cura, de orar por milagres, vai ter milagres, de orar pelo sustento, vai ter o sustento, porque ser cheio do Espírito Santo é andar nesse lugar. Deus quer te dar ainda essa semana milagres de cura, milagres de providência, milagres de direção, de clareza do que Ele tem. Quantos querem viver essa realidade? Você pode trabalhar, você pode fazer o que você for, só que se você entrar num lugar sem Espírito Santo, eu quero ter uma experiência contigo essa semana. Eu quero ainda ser mais guiado por ti. Eu quero ser usado pela tua vida. Mas aqui, preste atenção no que eu estou dizendo. Quando você pede para ser liderado pelo Espírito, entenda, você vai estar ali diante do problema, diante da situação, mas atento teus ouvidos para ouvir a direção que Ele vai dar. Porque muitas vezes as pessoas estão assim: Deus, me dá uma resposta, fala comigo, usa a minha vida. Ele fica que nem louco ali, ó, que nem uma barata tonta. Ele não entenda. Nós precisamos achar o lugar de paz do Espírito, porque na paz eu ouço com sensatez a direção do Espírito Santo. Entenda isso. É nesse lugar da sensibilidade do Espírito. Que lugar está te impedindo de andar nesse lugar? Entenda,
eu vejo, é como se minha visão se abrisse aqui essa noite, para enxergar, às vezes, dentro dos lares, situações de pessoas que às vezes estão lidando sob pressão, e às vezes a mulher no agito da alma, cobrando uma coisa que ela deveria pedir para o Espírito Santo. Atenção, mulheres, coloque o seu coração no governo do Espírito. Não é na força de você falar que às vezes as situações vão se resolver, porque às vezes no seu muito falar você cria um lugar de fortaleza no coração do seu marido, de dureza, de resistência. Quebre isso, opere pelo Espírito, peça Espírito Santo, convence o meu marido, ajuda ele, Espírito Santo, ajuda ele a enxergar o que ele precisa enxergar. Somente tu, quando a gente diz assim, Espírito Santo, somente tu tem a capacidade de fazer ele enxergar, viver e se posicionar no que ele precisa enxergar de ti. Quando você está dizendo assim, ei, eu estou tirando toda a minha força agora e estou botando o Espírito Santo no centro, a liderar minha casa, eu estou confiando em ti, Espírito Santo. Eu estou calando a minha boca, que gosta de falar muito, e deixando tu falar, Espírito Santo. Isso me veio muito forte, irmão. E se você parar nesse lugar e deixar o Espírito Santo liderar, te prepare, porque milagres vão acontecer dentro da tua casa. Homens, sejam liderados pelo Espírito Santo. Sejam liderados pelo Espírito Santo. Nós estamos chegando em tempos, amados, que ou nós homens somos extremamente liderados pelo Espírito Santo, ou nós e a nossa casa não vamos conseguir suportar a pressão que vai vir. Porque hoje tudo está vindo para tirar o homem de um lugar de governo, de liderança, de hombridade. Entenda isso. As próprias leis que estão tentando ser implantadas na nação brasileira são leis para literalmente calar a liderança masculina, a voz do homem dentro de casa. Entenda isso. Essa lei de misoginia, fugiu o nome, misoginia, é isso. Amados, isso é terrível. Sabe o que vai acontecer? Mulheres de Deus, orem para que essa lei não seja implantada. Sabe o que vai acontecer? Empresas vão começar a demitir as mulheres. Sabe por quê? Porque se elas se sentirem ofendidas dentro do trabalho, o patrão, ele vai o quê? Ele vai para a justiça e ele não tem direito à fiança. Aí tu acha que um homem vai querer contratar uma mulher para o quê? Você acha que ele vai querer correr esse risco? Quando anunciaram essa lei, já tinha uma empresa querendo contratar, querendo botar para a rua 150 mulheres numa paulada só. E eles queriam homens de 28 anos para cima, de preferência com filho, porque essa idade com filho são homens responsáveis. Olha só o padrão. Ei, levanta a mão aqui, homens, levanta a mão. Nós estamos num tempo precioso dos céus para liderar o governo da terra dos céus. É a melhor estação. Se levante, homens e mulheres
se levantem cheios do Espírito Santo, se levante com ousadia. Mulheres, se levantem cheios do Espírito Santo com ousadia. Esse tempo outro ponto, o Espírito Santo, ele lida em nosso coração com intercessão, ele auxilia em nossas orações, intercedendo pela vida dos cristãos com gemidos inexprimíveis. Ore com o Espírito Santo, ore com oração em línguas. Entenda isso. Ele revela a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, do 10 ao 12. O Espírito Santo revela a mente de Cristo e a vontade de Deus sobre nossas vidas. Ele nos faz pensar como Deus pensa. Ele nos faz pensar como Jesus pensa. Ore em línguas o máximo que você puder. Quantas vezes eu estava orando em línguas e na oração em línguas o Senhor me trazer clareza do que verdadeiramente eu teria que orar. Porque às vezes nós queremos entrar diante de Deus lá com uma lista de necessidade, uma lista. Mas muitas vezes o Espírito Santo diz assim: aí, entra e só ora em línguas. E ali na oração em línguas ele começa a trazer: ora por isso, ora por isso, ora por isso. Porque o Senhor já sabe do que nós precisamos. Nós somos chamados a andar no Espírito, amados. Gálatas 5,16. O que significa viver em obediência e dependência constante. 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 Nós estamos vivendo uma era de inconstância. Somente quem é guiado pelo Espírito, ele anda constantemente no Espírito. E um fruto claro de uma pessoa que anda no governo do Espírito é o que? Constante no Espírito em tudo que ela faz. Ela começa, ela termina as coisas. Amém. Entenda isso. O Espírito Santo, ele nos guia à verdade. João 16,13. O Espírito Santo nos guia na verdade de Deus para as nossas vidas. Qual é a verdade de Deus sobre o campo? E a verdade de Deus, ela está sempre fundamentada no quê? Na palavra, na comunhão com o seu corpo. Ela está sempre fundamentada nesse lugar. Aquilo que Deus tem em nossas vidas e através de nossas vidas nunca vai deixar de estar fundamentado na verdade da palavra de Deus, na comunhão do corpo e na expansão do reino dos céus para a terra. Entenda isso. O Espírito Santo, ele nos torna filho. Romanos 8,14 vai dizer: porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Presta atenção. O que a Bíblia diz aqui, ó? Todos que são guiados pelo Espírito são. Então, uma das maiores evidências e características de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo é ser filho de Deus. Não tem como dizer que é filho de Deus e não ser guiado pelo Espírito Santo. Entenda isso. Romanos 8,16 vai dizer: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo. Então, não tem como dizer que está cheio do Espírito Santo de Deus e não entender que é um filho de Deus. Não tem. Às vezes as pessoas olham para uma pessoa
pregando, profetizando, cantando. Eu dizer, não, isso aí é cheio do Espírito Santo. Não é o meu pregar que me define que eu sou cheio do Espírito Santo. Lógico que um homem cheio do Espírito Santo, ele transborda as evidências do Espírito. Mas o caráter, a vida cotidiana, a identidade de filho clara na vida dele, mostra que ele é um homem cheio do Espírito Santo. Gálatas 3:26 vai dizendo: porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tens em que? Jesus Cristo. O 27 diz: pois todos quantos em Cristo fosse batizado, de Cristo vos revestistes. Deixa eu te explicar esse texto. Termo endu, revestistes, significa entrar em uma roupa. Olha só, entrar em uma roupa, vestir-se como quem veste uma armadura. Na cultura romana, quando um jovem atingia a maioridade, ele trocava a toga praetesta de criança pela toga virilis de um homem feito. Olha só, quando nós somos revestidos pelo Espírito, nós começamos o processo da estatura do varão perfeito, para que nós vamos amadurecer na nossa fé. Não é o desejo de Deus que nós iniciamos a nossa caminhada de fé sendo menino e vamos terminar com meninice. A meninice, ela não gera escândalo? Sim ou não? Sim. Ponto. O Senhor vai gerando em nós maturidade de fé. Entenda isso. O batismo aqui, ele não é rito nas águas, é o batismo no Espírito. Mas a imersão na natureza, o homem completo, ele não tenta imitar a Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tenta imitar a Cristo. Não. Ele se veste da própria essência de Cristo. Entenda isso. É como um mergulhador que veste o traje, ele agora opera em um ambiente, o que? O Espírito, onde o corpo natural não sobrevivia. Como que nós vamos vencer a tentação desse mundo, as adversidades desse mundo, sem o Espírito Santo? É Ele que nos faz viver no meio de um mundo corrupto, no meio de um ambiente corrupto, e nos faz o que? Sobreviver, andar, viver no meio daquele ambiente. É Ele. Por isso que a palavra vai dizer: não nos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede renovado pelo vosso entendimento, para que experimentei a vontade de Deus, que é o que? Boa, perfeita e agradável. Ele vai gerando no meio de um mundo corrupto, ou em situações difíceis, um ambiente do Espírito, um ambiente de milagres, um ambiente de operação de milagres. Quando você estiver no meio de situações de trevas, de dificuldade, de adversidade, de pressões, diga assim: Espírito Santo, me lidere aqui nesse ambiente. Me lidere aqui. O que eu estou querendo dizer para você essa noite? Sabe a batalha que você está enfrentando? Sabe a dificuldade, a luta, as pressões que vêm? A partir de hoje, tire a sua roupa carnal, humana, a sua sabedoria humana, e se reveste do Espírito de Deus. Diga assim: Senhor, a partir de hoje eu quero mudar a minha atitude. Me lidera. Eu quero vencer essa adversidade. Eu quero vencer essa batalha. Eu quero vencer essas situações. Me guia, Espírito Santo. Humanamente,
E muitas vezes nós temos que verbalizar assim, ó, humanamente eu não consigo, mas me lidera, Espírito Santo, me governa. Entenda isso. Se revista de Jesus através do Espírito. Outra coisa, Romanos 8,19 nos ensina: a ardente expectativa da criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. Aqui a palavra filhos é a palavra ruios, filhos maduros, discípulos, alguém com maturidade, identidade, revestido pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, revelando o caráter e o poder de Deus. Entenda, esse versículo, ele frequentemente é citado para exortar os cristãos a andar em luz, refletindo a glória de Deus e agindo com maturidade espiritual. No contexto teológico, ele aponta para a vida de Jesus, a consumação dos séculos. Teologicamente, ele foi, a primeira menção desse versículo é para isso, mas eu vou te dizer uma coisa, Tomás. Quando você erra, as pessoas não dizem assim: lá vai um crente de igreja e ele está fazendo isso. As pessoas não dizem isso. Sim ou não? Por quê? Querendo ou não, as pessoas esperam que nós tenhamos um testemunho, uma atitude de Cristo. Sim ou não? As pessoas esperam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você espera que teu irmão do lado tenha uma atitude de Cristo? Sim ou não? Sim. Quando você espera para a igreja, vir para a igreja, você espera que as pessoas tenham uma atitude de Cristo? Sim. Porque há dentro de nós uma expectativa. Só que o que nós muitas vezes não entendemos, que nesse contexto há filhos maduros e filhos imaturos. E é muitas vezes dentro desse contexto que eu tenho que saber ter um olhar do Espírito de discernir o nível de maturidade que a pessoa tem na terra. Amém? E para encerrar essa ministração de Gálatas 5, Gálatas 5, 25 vai dizer: se vivermos pelo Espírito, andemos de igual modo sob direção do Espírito. Qual é a direção do Espírito para a tua vida, para a tua casa nesses dias? Entenda, toda a direção do Espírito vai nos desafiar. Às vezes, quando nós começamos a andar demais no conforto, entenda isso, o Espírito Santo, ele nos desafia sempre mais. Ele nos chama sempre para algo mais profundo. A palavra vai dizer: não entristeçais o Espírito. Todas as vezes que nós resistimos o Espírito Santo, ou nos amoldamos ao governo da carne, nós entristecemos o Espírito Santo. A palavra também vai nos ensinar: não extingais o Espírito Santo. Às vezes a gente acha que não, é só num culto, é não deixar o poder fluir. Não! Todas as vezes que o Espírito Santo me desafia, que Ele quer me levar a algo mais profundo nele, e eu começo a resistir, eu estou fazendo o quê? Não deixando Ele operar. Todas as vezes que eu começo: não, mas eu não vou fazer isso por causa disso, a igreja, o fulano, o ciclano, o meu marido, a minha mulher, o meu filho, o meu trabalho, o meu isso, o
eu não estou deixando o Espírito Santo operar poderosamente. Porque se de nós sairão rios de águas vivas, entenda isso. Não alcança a garrafa plástica. Isso, para ser. Entenda. Qual é a tampa que tem que ser tirada da tua vida hoje? Porque muitas vezes aqui, ó, água quer fluir, rios querem fluir, e nós estamos botando uma tampa para o fluir de Deus. O Senhor me falou isso no meu espírito. Tira as tampas, as travas que te impedem de fluir. O Senhor me deu uma visão que eu compartilhei com o pessoal dos Estados Unidos na conferência sobre vulcões explodindo. Que o Rio Grande do Sul, as igrejas eram como vulcões explodindo, mas estava saindo só um pouco de lava, de fogo, mas vinha um gigante e começava a pisar naqueles vulcões e fechar eles. O que eu estou dizendo? Qual é o gigante que está te rodeando e dizendo assim, ei, te intimidando? Se levante como Davi, em nome do Senhor dos Exércitos eu me levantarei. Se coloque de pé. É uma nova estação. E isso é para todos que estão aqui. É uma nova estação para todos que estão aqui, unânimes. Mas não queira andar nessa estação com as fortalezas da estação passada. Não, é uma estação, é nova. Se revista do Espírito, se revista desse tempo. Deixe o Espírito Santo operar na tua vida. Deixe o Espírito Santo operar na tua casa. O poder dele opera sobre as nossas fraquezas. É uma nova estação. Eu vou repetir, porque tem pessoas que não entenderam. É uma nova estação. É um novo tempo. É um tempo de desfrutar das grandezas de Deus. É um tempo de desfrutar das promessas. É um tempo que nós vamos viver aquilo que verdadeiramente Deus tem a nosso respeito. Agora pare de querer se comportar com meninice. Seja maduro. Se posicione. Seja uma resposta do Espírito de Deus para esse tempo. Nós vamos ceiar aqui essa noite. Mas eu quero que você se pergunte essa noite: qual é a tampa que está te impedindo de viver? Talvez o teu relacionamento com o teu esposo esteja bloqueado, porque lá atrás aconteceu uma coisa, e você, 10 anos, 20 anos, 30 anos depois, continua com essa tampa dentro de você. Se liberte. Talvez algo aconteceu, a tua esposa te desonrou, o teu filho te desonrou, e você ainda continua com essa tampa dentro de você. O Senhor está dizendo hoje aqui: ei, se liberte, se desprenda, viva o que eu tenho nesse tempo. Deixa eu te levar para a realidade dos céus para esse tempo. Eu quero usar a tua vida, a tua casa, a tua família poderosamente. Apenas se posicione. Ah, mas será que os outros vão errar comigo? Você não interessa. Ande no governo do Espírito. Ande nesse lugar